A gente está no mercado cada vez mais competitivo, né? E é um mercado que estressa a gente, é um mercado que a gente tem pressão de todos os lados, do chefe, do liderado, do colega de trabalho, da esposa, do esposo, do cliente principalmente, né? E aí, nesse mercado mais competitivo, como é que o vendedor ele pode se diferenciar, ou ele pode usar a sua marca pessoal para se diferenciar e se destacar da concorrência? Ou seja, quais são as práticas que a gente pode adotar para construir essa marca pessoal única e memorável, que é algo que você fala tanto, Nath? Muito bom, Leandro. Eu acho que a sua pergunta ela já antecipa um pouco, né, do raciocínio, que é o seguinte, né? Se você está olhando para todas as suas concorrências e vocês estão vendendo exatamente a mesma coisa, não é a coisa que vai ser o elemento de diferenciação que você vai ter. Então, se você, né, vamos pensar sobre isso. Eu sempre falo, na verdade, a gente não vende nunca um produto. A gente sempre está vendendo uma sensação e o que você provoca na outra pessoa com aquela sua venda. Então, se a gente está, todo mundo, então vamos supor, nós três aqui, nós três hoje somos vendedores de canecas de café. A mesma caneca de café. Por que a Natália vende mais ou menos que o Leandro que o Daniel? Porque a Natália é a Natália, o Daniel é o Daniel e o Leandro é o Leandro. Então, o que tem da Natália que faz vender mais? É aí que a gente entra no raciocínio da marca pessoal. Então, a marca pessoal, ela é eterna. O grande erro da gente é que a gente fica olhando para a concorrência e pensando por que o outro está fazendo melhor, esquecendo que você constrói elemento de diferenciação olhando para você, olhando o que você tem de interessante, olhando os seus potenciais. Então, se eu diria, onde eu quero chegar a base de você usar a marca pessoal como elemento de diferenciação é você saber exatamente qual é a sua marca pessoal e usá-la a seu favor numa hora de vender. Porque aí, como você faz essa venda? De que forma essa mensagem está sendo construída? De que forma você cria conexão com o consumidor, com o seu cliente? É muito mais sobre isso, sobre como você faz, como você fala, como você se conecta, como a pessoa percebe você, do que com o produto em si, né? Então é uma lógica muito focada em você entender a forma que você faz, o jeito que você faz, o quão você faz de diferente do outro. Aí você constrói elemento de diferenciação. Hoje a gente está fazendo o quê? Está olhando para a concorrência e copiando a concorrência. Aí a gente já está errado, porque a concorrência está fazendo daquele jeito porque é aquela pessoa ou é aquela marca. Nós não dá para copiar e tirar exatamente o que é rico, que é fazer do nosso jeito. E quando a gente fala da concorrência, por exemplo, né, Lê, existe alguma diferenciazinha pequena de produto de uma empresa para outra e tal, e fica muito nessa comparação. Mas se a gente olha para dentro de uma equipe, aí é literalmente o mesmo produto, mesma tabela de preço, mesmo tudo, né? E tem alguns vendedores, né, que estão mais soltos, que estão mais à vontade, que estão tentando se relacionar de uma forma diferente com os clientes, e tem os outros vendedores que, de repente, não conseguiram ainda se encontrar nesse processo, né? E aí acaba tendo um resultado um pouquinho diferente, né? E as pessoas, elas sempre tentam justificar essas diferenças por, mas fulano tá aqui faz mais tempo, mas fulano... Né? Sempre tem esse lance da comparação que a Nath está falando. O pessoal olha muito pouco para dentro, né, para falar o que eu posso trazer de diferente para esse mercado, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso agregar, né, do Daniel para o meu cliente, né, que vai fazer com que eu venda, né, não concorrendo com as pessoas da mesma equipe, né, mas o que eu posso fazer para eu vender mais, né, o que eu posso trazer de diferente. Tem gente que realmente vende os mesmos produtos, né, tem gente que distribui e vende o mesmo produto, tanto eu quanto a pessoa da outra empresa, a gente está vendendo o mesmo produto, mas tem política de preço diferente, tem algumas outras coisas que vão acabar trazendo que o pessoal fala, mas fulano teve uma proposta diferente, não sei o quê, mas quando a gente olha para pessoas que estão, de repente, no mesmo time mesmo, né, você percebe, ali as condições são exatamente iguais, né, tiveram os mesmos tipos de treinamento, lógico que teve criação diferente e tudo mais, mas
as condições, né, produto, preço, política comercial, empresa, é tudo igual, né, e tem algumas pessoas que conseguem se destacar, né, talvez pelo a própria pessoa, né, que é o que a gente está conversando aqui, do que realmente ser melhor ou ser pior vendedor do que o outro, não é isso? Olha, a gente na Fuck My Brain, a gente tem uma pensata, né, que é a nossa metodologia, que a gente fala que é human to human, ou seja, é de um ser humano para outro ser humano. Quando a gente vamos colocar, então, na questão de colocar todo mundo sobre a mesma temperatura aí, de mesma condição de temperatura e pressão, né? Então a gente está vendendo a mesma coisa dentro de um mesmo lugar, a gente teve o mesmo treinamento. Então, em tese, a gente parte todo mundo do zero igual. A gente se destaca por quê? Porque as conexões que a gente faz são pessoais. A gente sempre se conecta uma pessoa com outra pessoa. No caso do vendedor, então, muitas vezes ele é muito mais lembrado por quem compra do que a própria empresa que ele está vendendo. Sim. As pessoas, elas estabelecem uma relação com o vendedor. Então, nesse ponto por que eu gosto daquele vendedor? Por que aquele vendedor me passa mais credibilidade? Por que aquele vendedor me passa mais segurança? Né? Às vezes é um modo como o vendedor ele se conecta comigo, então ele já chega de um jeito muito mais humano, muito mais pessoal. Ele quer saber quem eu sou, ele pergunta da minha família. Então, assim, existem várias coisas que você começa a construir um relacionamento. A marca pessoal na aplicação, ela é um jogo de relacionamento. Então, ela tem 2 vieses. O primeiro é você ter um autoconhecimento muito profundo. Então, a gente tem muitas ferramentas para isso hoje. E a outra ponta é quem é a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, eu preciso conhecer muito bem quem eu quero. Então, o Daniel, se eu quero vender para o Daniel, minimamente eu preciso entender o que o Daniel gosta, o que motiva o Daniel, com o que o Daniel se conecta. Eu falo, se você quer vender qualquer coisa para mim, já chega falando de cachorro. Eu já mudo a minha recepção a qualquer coisa. Isso é você fazer o quê? Entender o que faz com que a Natália crie um ponto de conexão e esteja aberta para uma relação começar, para uma venda acontecer. Então, a marca pessoal, ela tem 2 vieses. O primeiro é autoconhecimento. Como eu entendo as minhas fortalezas, as minhas fraquezas e jogo a favor disso. E da outra ponta é o outro, porque o tempo todo você está precisando criar conexão com o outro. Então, como que eu falo com o outro? Então, é saber que, como eu vou falar com o Daniel, não é o mesmo jeito, a mesma forma de como eu vou falar com o Leandro, porque vocês se estimulam de formas diferentes, tem bagagens, estruturas, históricos diferentes. É a famosa adaptação do discurso, adaptação da mensagem. Né? Então, são esses 2 lados que a gente precisa estar bem atento sempre. E aí, gostou desse conteúdo? Então eu gostaria de te fazer 3 convites. O primeiro é para você assistir ou ouvir o episódio inteiro lá no Spotify ou no nosso canal do YouTube. O segundo é para você conhecer o GSV, o Gestão de Supervendedores, o nosso treinamento de gestão de equipes comerciais, onde você vai entender como você tira o melhor de cada um dos seus vendedores para fazer o seu resultado cada vez melhor. E o terceiro é para você conhecer o RD Station, o melhor e maior CRM do Brasil, inclusive o CRM que nós utilizamos na nossa operação comercial. Os 3 links estão na descrição desse conteúdo.